Olá pessoal, eu sou Jane Cleide Souza, nutricionista, e nessa semana, no dia 2 de junho especificamente, foi um dia aí voltado para a conscientização sobre transtornos alimentares. Para quem não sabe, transtorno alimentar é um transtorno mental que se define por uma visão distorcida sobre o padrão de comportamento alimentar que afeta aí diretamente a saúde do indivíduo, seja essa saúde tanto física como saúde mental. Existem diversos tipos de transtornos alimentares, nesse vídeo eu vou destacar 4, que é a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar e um bem novo aí que nem todas as pessoas ainda consideram como um transtorno alimentar, mas que já está sendo visto de uma maneira que ele precisa ser trabalhado por uma equipe multidisciplinar, que é a ortorexia. O transtorno alimentar é uma doença que ela afeta aí qualquer indivíduo, em qualquer fase da vida, qualquer sexo. Porém, as pessoas mais afetadas aí por esse transtorno alimentar são os adolescentes, principalmente aqueles do sexo feminino, e também aquelas pessoas que trabalham com profissões que exijam um corpo ideal, como modelo, atrizes, estudantes de nutrição, nutricionistas, educadores físicos, são um público aí que são mais afetados. Para vocês terem uma ideia da complexidade que é um transtorno alimentar, ele é considerado a terceira causa de doença crônica que mais afeta adolescentes femininas, vindo logo após de quem? Da obesidade e da asma. Não existe um culpado apenas para que um transtorno alimentar apareça no indivíduo. Na verdade, ele é a interação de diversos fatores, como fatores biológicos, fatores ambientais, fatores psicológicos. Há também aqueles fatores externos, como a mídia, a idealização pelo corpo perfeito, os indivíduos que vivem ao seu redor, aquele apoio, se há apoio familiar ou não. Vamos falar especificamente agora sobre alguns transtornos alimentares. A anorexia nervosa é caracterizada pela baixa ingestão de calorias com alta restrição alimentar, onde o indivíduo apresenta aí um baixo peso quando se comparado a outros indivíduos da mesma idade, gênero e desenvolvimento corporal. Nesses indivíduos há um medo mórbido de engordar. Já na bulimia nervosa, acontece um episódio de compulsão alimentar, onde o indivíduo aí consome muito alimento em um curto espaço de tempo e logo após usa algum método compensatório para fazer com que essa alimentação, essas calorias ganhadas sejam aí desprendidas, saiam do organismo. Nesses indivíduos, há uma distorção também da visibilidade do corpo. É importante destacar que a característica mais evidente aí de um paciente bulímico é essa relação intrigante, essa relação aí com a comida, de maneira que sempre quando ela se alimenta, ela se sente mal por isso. Normalmente esses episódios aí de compulsão e também métodos compensatórios são feitos às escondidas. Então, às vezes, encontrar um indivíduo bulímico é bem mais difícil devido a isso, porque ele costuma fazer as coisas nas escondidas. Já no transtorno da compulsão alimentar, ele é caracterizado por aquela compulsão alimentar, consumir muitos alimentos de uma só vez e logo após vir aquele sentimento, não usa métodos compensatórios como na bulimia, porém aquele sentimento de culpa, depressão e a relação também com a comida é uma relação aí difícil de se lidar para aquele indivíduo, sendo que ele acaba se culpando por aquele ciclo e se sentir uma pessoa impotente quando de frente a uma alimentação. Nessas pessoas que têm compulsão alimentar, há também uma característica bem peculiar, que é aquela de roubar ou acumular comida em lugares estranhos, que só ela encontraria, ou até fazer rituais para algum tipo de alimentos. Já na ortorexia, que é um transtorno alimentar que ainda não é reconhecido por toda a comunidade científica, mas que é algo que está muito presente nesses últimos dias, com essa procura aí pelo corpo perfeito, pela alimentação perfeita, que são aquelas pessoas que elas são viciadas em alimentos saudáveis. São aquelas que só comem alimentos realmente saudáveis, naturais e que de maneira
Algumas colocam qualquer outro tipo de alimento aí na boca ou consomem qualquer outro tipo de alimento. Essa pessoa que tem essa ortorexia, ela tem uma obsessão por alimentos saudáveis. Isso leva o indivíduo a ter um sofrimento emocional muito grande, porque ele acaba agora começando a recusar idas aos lugares por causa do tipo da alimentação oferecida, a socialização acaba sendo perdida. E perdendo essa socialização, ele acaba tendo um ciclo de isolamento social que pode fazer com que ele desencadeie outros tipos de transtornos alimentares. Por isso é tão preocupante isso. O tratamento vai depender de que tipo de transtorno estamos lidando, o período em que esse indivíduo já vem sofrendo com esse transtorno alimentar. Mas normalmente a abordagem a essa pessoa, ela envolve aí pelo menos 3 profissionais, que é o psiquiatra, o psicólogo e um nutricionista. Então, sabendo-se tudo isso, é possível prevenir um transtorno alimentar? Como falei logo no começo, ele envolve diversos fatores, então seria coisas pontuais como apoio familiar, esclarecimento aos adolescentes sobre mudanças corporais, ao relacionamento aí desde a parte lá, quando a criança começa a aprender aquela questão lá da alimentação, sobre a interação, entender tanto o corpo como a interação dela com o alimento. Também mesas redondas, além de que ações também aí da sociedade, ações gerais, como esse cai por terra, esse mito do corpo perfeito, sobre a alimentação perfeita. É desde cedo ter aquele acompanhamento lá psicológico, não procurar acompanhamento psicológico só quando tiver uma doença instalada, mas ali antes mesmo, para tentar se entender o mundo como um todo. É interessante esse acompanhamento. Eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas de leituras sobre o tema, ou como aí se relacionar com o tema para quem também já tem um transtorno alimentar, retirado lá do site da Astral, que é aí uma associação brasileira sobre essa questão de transtornos alimentares. E eu quero encerrar esse vídeo aqui dizendo o que para vocês? Que se por acaso vocês olham para o seu corpo, quero mudar o meu corpo, mudo por amar ele e não por odiá-lo, tá bom? Beijos, tchau, até a próxima. Procurem ajuda médica caso seja necessário e eu estou à disposição de qualquer um, se quiser me chamar no direct ou aqui embaixo. Esse vídeo vai ser postado no YouTube, tá bom? Sintam-se à vontade.